A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura, né? E hoje a gente vai ver Gênesis a partir do capítulo 14. 4 reis guerreiam contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedoriaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns e Asterote Carnaim, os Zunins em An, e os Emins em Zavé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, este é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão. Perdão, gente, no vídeo anterior eu falei que Ló era irmão de Abrão, mas na realidade Ló é sobrinho, né? Filho do irmão de Abrão. Na realidade Ló é sobrinho de Abrão, né? Que haviam em Sodoma com toda a sua fazenda e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais em Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, aí me complicou, armou seus criados nascidos em sua casa 318 e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criadores, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele,
até ao vale de Zafé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tornarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes homens que tomem a sua parte. Aí no capítulo 15, Deus promete um filho a Abrão. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo... Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu só ver um negócio. Gente, eu não sei se é minha visão, ou se é o celular, ou se é o que é. Bom, a questão uma coisa interessante aqui, né? Abrão, ele recusou os presentes do rei de Sodoma, né? Ele guerreou, ganhou a guerra, ou seja, ele libertou Sodoma, né? Ele salvou o seu irmão, que capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que deu a entender que é sobrinho, e depois fala que realmente é irmão. Realmente ficou um negócio meio estranho aqui, mas tudo bem, até mesmo que isso não tem importância. Mas ele recusou. Por que ele recusou? Até mesmo, ele mesmo diz aqui, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Por quê? Mas por que isso, né? Porque ele não quer correr o risco de alguém dizer que foi enriquecido por outra pessoa. Porque ele é um servo de Deus. E um servo de Deus, tudo que ele tem, aliás, tudo entre aspas, porque tudo que está com ele, né, não pertence a ele, pertence a Deus. Então, se uma pessoa disser que enriqueceu ao servo de Deus, então o que pertence a Deus? Se foi a pessoa que enriqueceu. Eu, por exemplo, eu tenho essa casa aqui, né? Essa casa, como eu sempre comentei aqui, quando foi para construir, né? Inclusive recebi prêmios assim, de sorteios, mas já aviso, não foi jogo, tá? Era um sorteio que tinha na empresa e obviamente eu como funcionária tinha direito a esse sorteio, tá? Então não era jogo. E eu falei ao Senhor, Senhor, me conceda essa TV, era uma TV na época, me conceda essa TV para que eu venda e assim eu possa construir, né, continuar construindo a tua casa. Foi o que eu falei para ele, a tua casa. Tanto que quando eu ganhei a TV, o pessoal perguntou, você tem TV? Eu falei, eu tenho uma que eu só escuto, porque não dava para ver a imagem, era uma de tubo na época, né? Só dava para ver a imagem. E já era Smart TV, inclusive a que eu ganhei era Smart TV. E eu pensei que era de 32 e no final das contas eu ganhei foi a de 48 polegadas. Imagina só! E hoje eu tô sofrendo aqui com uma de tubo lá, porque a minha quebrou, que a minha não era Smart, eu comprei a TV Box. E a TV Box deu problema também. Aí arrumou e deu problema de novo. Mas está tudo nas mãos do Senhor, Ele sabe o que faz, não reclamo, não estou reclamando, eu só agradeço ao Senhor. Ainda eu brinquei até com meu esposo, eu falei, na realidade você progrediu, porque aquela TV a gente só escutava, pelo menos tem imagem e é smart, se transforma em smart, né, porque tem a TV Box.
A gente tem que brincar um pouco, né, para poder relevar a vida, né? A gente não pode também levar tudo ao pé da letra, a gente tem que saber levar as coisas. Mas gente, não, é assim, eu tô brincando assim, mas não. Isso é lá em Itaju, né? Itaju do Colônia, cidadezinha pequenininha, que a gente vai final de semana lá e tal. Mas eu levo meu notebook e como tem um aparelhinho adaptador, então eu liguei meu notebook e ele ficou assistindo, né? Já que ele sobe notícias, só tem 2 canais que ele assiste, que são canais abertos, né? Então foi fácil. Mas em casa, né, no cartão de crédito, parcelado e tal, eu comprei uma TV Smart, então tá tudo certinho aqui, tá garantido aqui. E com fé em Deus eu vou conseguir pagar as parcelas, tudo certinho. Aliás, com fé em Deus eu vou conseguir antecipar as parcelas, em nome de Jesus. Mas para variar, eu me perdi. Ah não, tô no comecinho aqui. Cabecinha, tá vendo? Então... Aí, né, Deus prometeu, Deus... Vamos recomeçar o capítulo 15, vai. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Arão: Eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. E disse-lhes: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra como herança. E ele disse: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande temor caiu sobre quando escureceu. Então disse Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza, e tu irás a aos teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaínos e o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Aqui Deus já está fazendo menção ao Egito, né, aos 400 anos de escravidão que o povo ficaria no Egito, né? E Agar e Ismael, no capítulo 16.
Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. E Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Minha ofensa é por tua causa, minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhes mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e darás à luz um filho, ao qual chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ele falava: Tu és Deus que me vê, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e lhe deu o nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Olha só, naquela época, quando aqui ainda não existiam as leis, né? Então, quando a mulher não dava filhos ao homem, era comum que lhe oferecesse a serva, né? Para que através da serva lhe desse um filho, porque o principal para o homem era a sua descendência, né? Que o filho era a sua semente que geraria ali na terra. Então, quando nasceu o filho de Abrão, Sarai se sentiu menosprezada, porque obviamente Abrão deu atenção para a serva, né? Porque ele viu o filho ali, imagina, primeiro filho ficou todo babão ali pelo filho, né? Então ele se sentiu, a Sarai se sentiu desprezada. Só que Deus tinha dito a Abrão que iria dar um filho a ele, né? E nenhum dos dois naquele momento ali procurou a Deus. Eles tomaram atitudes por eles mesmos. Tanto que Sarai expulsou praticamente a serva, porque a serva saiu fugida, a serva saiu com medo. Mas Deus fez com que ela retornasse e ali lhe desse uma nova descendência a Abraão, né? Aí no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão, né? Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente,
fazendo com que nações e reinos saiam de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti e suas gerações, por aliança perpétua, para se ter a Deus, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes ao seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós, o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo o homem das vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, que qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido na sua casa e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou minha aliança. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei um filho e a abençoarei. Ela será mãe de nações, rei e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, com o qual estabelecerei minha aliança, a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar-se grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos da sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Nesse mesmo dia, foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Que maravilha, né? Agora imagina só. Naquele mesmo momento, Deus fez uma aliança com Abraão, né? No caso já é Abraão, e essa aliança já foi, como se diz assim, ela já foi fechada ali, já foi selada com pai e filho ao mesmo tempo, né? Imagine como Abraão sentiu em seu coração ali, né? Então, uma coisa muito importante, né? Vocês, pais, ensinem seus filhos
a obedecer os mandamentos do Senhor. Primeiramente, respeito, independente de qualquer coisa, né? Respeito tem que ter. Independente de se estar ou não no caminho do Senhor, respeito é o mínimo que se deve ter uma pessoa, né? Espera um pouquinho, gente, eu tô... Desculpe os cortes, é que de vez em quando dá uma girada aqui e eu preciso parar. Mas é a base de uma relação, qualquer convívio é o respeito, né? Independente de sua crença, né? Independente de como você foi criado, o respeito é imprescindível, né? Então o principal é o respeito. E a partir do momento que você ensina ao seu filho de pequeno a andar nos caminhos do Senhor, se ele aprende de pequeno, né, que Deus é o soberano, que Deus é o criador de tudo, que tudo depende dele, é uma maravilha. Eu, por exemplo, depois minha mãe se converteu a partir do segundo casamento, não sei depois de quanto tempo de casada, né? Eu sei que eu tinha 7 anos quando ela casou. E assim, eu ia para a igreja com ela, mas eu ia obrigada, porque eu não podia ficar sozinha em casa. Mas era muito maçante para mim na época, porque os cultos eram muito longos, além da igreja ser muito longe, né, porque era lá em São Paulo, do Jabaquara à Praça da Sé, então ônibus até o Jabaquara, metrô do Jabaquara até a Praça da Sé, e da Praça da Sé até a igreja, né, quem conhece lá, o Poupa Tempo, a igreja é do lado do Poupa Tempo. Então, era muito longe, então a gente saía de casa tipo umas 2 horas, chegava às 7 horas da noite, né? E os cultos eram muito longos. Às vezes de domingo eu ia para a feira, acordava cedo, ia para a feira, aí chegava em casa, tomava um banho e ia para a igreja. Então muitas vezes eu sentia sono, queria dormir. Então para uma criança é muito cansativo ficar horas e horas ali sentado. Eu lembro da escolinha dominical, mas eu participava algumas vezes, uma vez ou outra, eu não lembro por quê. Até mesmo porque eu também já era maiorzinha, né, em questão, eu acho que era em questão de idade, não sei dizer o porquê que eu não participava com frequência. Eu acho que era por causa da idade, que não tinha separações, né, porque tem esse detalhe, né, de dividir por idade. Então era muito cansativo para mim. Para mim, ir para a igreja, nossa, era um horror, porque ficava o dia inteiro, perdia o domingo inteiro sentado ali, aquele banco duro e tal. Então procure mostrar para o seu filho que é agradável ir à igreja, que é agradável ouvir, né? Se tem a escolinha dominical, se tem as tias que podem cuidar, então deixe-os ir com as tias, né? Os incentive a ir com as tias, depois conversem com eles também sobre o que foi aprendido, para você também poder participar do aprendizado dele, ter certeza do que realmente está sendo ensinado, porque você tem que participar. Da escolinha você não participa da lição ali, então, de Deus principalmente você tem que ter certeza, porque lembre-se que o demônio está dentro da igreja ali querendo levar os escolhidos do Senhor, né? Então a gente tem que vigiar e orar sempre. Procure sempre fazer o melhor pelo seu filho, pela sua filha, mas sempre guiados pelo Senhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Hoje em especial, Pai, peço a ti pelos pais, Senhor. Ilumine-os, Pai, conceda a eles sabedoria e discernimento para criar seus filhos, Pai, para que eles possam saber o momento exato de dizer sim, de dizer não, como falar sobre ti, como explicar, porque Deus não se explica, Deus se experimenta. E como dizer isso a uma criança, Senhor?
Então, que eles tenham o teu espírito nesse momento, para que a criança sinta a tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Essa pessoa que está orando comigo, Pai, que ela sinta a tua presença, Pai, que ela seja purificada de tudo que não lhe pertence, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder sobre a vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.